a família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu saúdo a todos nossos queridos irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa ele tem a responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o tema como educar as nossas crianças. É o tema que nós vamos abordar no programa de hoje. Nós vamos para o nosso intervalo e logo voltaremos com o seu programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. É uma alegria poder estar mais uma vez com vocês para tratarmos de assuntos que são de interesse às famílias. E hoje nós trouxemos um tema muito especial. Como educar as nossas crianças. É um tema bastante interessante e que creio que há interesse de todas as pessoas, né? Como base para a nossa conversa no programa de hoje, nós vamos ler aqui no livro de Provérbios, uma passagem que é bem conhecida. Provérbios, capítulo 22 e o versículo de número 6. É um versículo que diz assim, a palavra de Deus. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios 22 e o versículo de número 6. Instrua a criança, né? Ensine a criança, né? Segundo os objetivos, segundo os propósitos que você tem para com aquela criança, para com aquele filho, né? Isso é importante, é fundamental que todos nós, como pais, mãe e pais, né? Eles possam realmente se preocupar com esta educação, com este ensino quando criança, né? Porque é onde a mente das crianças elas estão muito férteis, né? Elas é um terreno onde o que se plantar vai prosperar, né? Então é interessante que os pais se preocupem, né? nesse cultivo, nessa produção, né? Nessa semente que vai ser acertada, né? Nos primeiros anos de vida da criança, porque quando ele chegar velho, quando ele ficar jovem, adolescente, senhor, ele não vai se esquecer daquilo que ele aprendeu quando ele era criança, né? Se nós olharmos na Bíblia, na Palavra de Deus, nós vamos observar que a educação das crianças, ela é de total responsabilidade dos pais. A Bíblia nos mostra isso, né? Ou seja, os pais, ele tem o dever, né? Tanto de ensinar seus filhos sobre as demais coisas e principalmente sobre Deus, né? É essa responsabilidade primordial que cada pai deve ter, né? Por quê? Essa é a parte mais importante na educação de uma criança, né? Ensinar a ela sobre Deus, né? Quem é Deus, o que é Deus, né? O que Deus faz, o que Deus pode fazer, né? Por quê? Aquilo que eu falei, as coisas que as crianças elas aprendem quando elas são pequenas, né?
vão exatamente orientar essas crianças, né, para o resto de suas vidas. Então, isso é a base, é o alicerce, é o fundamento, é a construção, a base dessa construção, né? Por isso que a educação das crianças, né, é um trabalho muito importante, é fundamental, é necessário, né? É indispensável, né? Nenhuma educação, nós vamos observar que ela é perfeita, né? Mas o ensino moral baseado na Bíblia, eu digo a você e afirme, é um bom alicerce, né? Quando esse ensino ele é baseado na palavra de Deus, né? Veja bem, a missão dos pais como educador de nossas crianças, né, eu diria que é uma missão muito sublime, porém é complexa, não resta dúvida, não é fácil, né? O que a gente observa é que muitos pais, vamos dizer assim, foram notórios, se destacaram na política, na sociedade, né? E perderam seus filhos, né? Então, é uma missão muito sublime, né? Porém é complexa, né? Veja bem, o propósito da disciplina é para ajudar as crianças exatamente a atingir a sua maturidade. Não é para enfurecer a criança, para irritar a criança, não. Esse não deve ser o propósito da disciplina, né? Se nós formos lá para o livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 4, né? Diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, né? Mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então, o propósito da disciplina não é irritar, não é provocar ira nos filhos, não. Mas é para que eles atinjam a maturidade com pessoas equilibradas, né? Aqui muitos, digamos dizer assim, chegaram maior poder, maior pilar da fama, do sucesso na Bíblia, na vida secular. Nós vemos pessoas, reis, homens letrados, que eles tiveram muito sucesso, muita fama, porém foram derrotados da maneira fragorosa dentro do seu próprio lar. Se nós formos para a Bíblia, né, nós vamos ver o exemplo de Isaac, o exemplo de Davi e Josafá, né, e outras pessoas, outros homens, né, outros que subiram ao pódio da fama, porém construíram sólidas e edificaram relacionamentos saudáveis dentro do lar. Então nós observamos que o importante é como você fala, como você cria, como você determina. Não precisa de fama, de dinheiro, não, para educar suas crianças com aquilo que você aprendeu, com aquilo que a palavra de Deus nos ensina a criança no caminho que deve andar. Especialmente aquilo, fala da palavra de Deus para a criança, no culto doméstico, orando, cantando, louvando, porque elas vão aprender o caminho da eternidade. Ser pai, meus amados e queridos irmãos, não é uma missão simples, né? Não resta dúvida. Isso requer muito preparo. Você ser pai, né? Precisa de análise, de uma avaliação, né? E principalmente ser pai depende de uma inteira dependência de Deus. É uma missão simples, mas requer que ele dependa de Deus. O ser humano, ele precisa depender de Deus. Ele deve ver segundo os propósitos de Deus, que está determinado na sua palavra, para o seu viver. Deus nos deu o privilégio, nós temos o privilégio de gerar filhos, mas também
a responsabilidade de educá-los. Não é só colocar filhos no mundo, não, e que a secretária, que a babá, que a escola. Não, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, diante de Deus, para educar essas crianças. Né? Educar, eu diria a você, é mais do que investir, né? E isso exige compromisso. Você tem que ser compromissado, ensinar, né? Você tem que ser coerente, né? E isso requer muito trabalho. Família dá trabalho, casamento dá trabalho. É por isso que precisamos trabalhar a família, trabalhar nossos filhos, né? E a educação, meus amados, ela deve ser principalmente pelo nosso exemplo. Eis a grande responsabilidade que eu tenho que dar a meus filhos, o meu exemplo de vida, como eu ando, como eu falo, como eu procedo, como eu falo, né? Esse exemplo, ele deve perdurar para a eternidade, né? Efésios, capítulo 6, versículo 13, diz assim: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau e, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Então, educar, meus amados queridos, é um investimento. E nós precisamos investir na educação dos nossos filhos, mais do que nunca, especialmente nos dias de hoje, em que os valores morais estão invertidos, em que o mundo está aí mergulhado na desconstrução das famílias. E nós, como pais, somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. O mundo em que nós vivemos, como eu falei, tem assustado muitos pais, e com razão. Não só por causa da violência, né, que hoje em dia nós vemos como está, né, mas como também por causa da quebra, principalmente, dos valores morais que eles estão entrando em nossas casas através dos meios de comunicação. Então isso é assustador. Aí onde entra os papéis dos pais, para colocar limites, para dizer basta, não pode, não deve ir até aqui. Eu diria que a grande preocupação é a convivência de nossas crianças com outras crianças no ambiente escolar, que nem sempre recebem os mesmos valores que seus pais desejariam passar para os seus filhos. É o que se está ensinando na escola dominical, mas o ensino dos pais em casa deve ser fundamental, deve ser a base, deve ser o espelho. A programação, os programas dos meios de comunicação estão nas mãos de homens descomprometidos, principalmente homens que não conhecem a Deus e nem estão preocupados se seu filho está sofrendo ou não alguma pressão psicológica. A preocupação deles é ganhar dinheiro, é colocar na mídia. Mas nós pais temos a grande preocupação de ver onde é que nossos filhos estão, com quem nossos filhos estão andando, para onde eles estão indo, o que eles estão aprendendo na escola. Devemos ser vigilantes para não perdermos de vista. Isso é fundamental, isso faz a grande diferença na educação dos nossos filhos. A tarefa que Deus confiou aos pais, continuo dizendo, não é fácil. Em especial nesses dias excessivamente maus. Vivemos dias maus, dias trabalhosos.
Entretanto, eu continuo dizendo, os pais, eles poderão obter de Deus a graça se eles buscarem a Deus com sinceridade e confiança. Deus vai lhe dar capacidade, meu querido irmão, meu amigo, para você educar seus filhos, suas crianças no caminho que eles devem andar, segundo os padrões, os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Deus é soberano. As nossas crianças têm estado vulnerável. Nós sabemos disso, aos inúmeros ataques investidas contra elas, como, por exemplo, a pornografia infantil, a pedofilia, atentado ao pudor, estupro, sequestro, tantas coisas. Vivemos dias maus. E como se não bastasse, tudo isso, meus queridos, tudo isso, como se não bastasse, tudo isso, vários grupos estão sendo impulsionados a interferir na educação de nossas crianças. Vários grupos. A ideologia de gênero. É tantas coisas que se vê no dia de hoje, tanta mudança. Vemos com campanhas sendo feitas exatamente para inculcar em suas cabeças, nas cabeças dos nossos filhos, nossos adolescentes, pensamentos e ensinamentos contrários exatamente ao ensino da palavra de Deus. E isso é triste. Mas nós sabemos que a educação é capaz de modificar a vida. A educação, o ensino tem poder de transformar pessoas se for ministrado de forma adequada. Porém, se não for, meus amados, o estrago pode ser devastador. Então, tenhamos cuidado. Segundo a psicologia, a criança ela aprende por imitação. Se ela começar a ter a cabecinha bombardeada com ensinos distorcidos, imagens e ações ilícitas, aí o perigo dos celulares, do WhatsApp, dos jogos, com certeza a mente dessas crianças, com certeza ela está inclinada a ter um enfraquecimento tanto moral como espiritual. Tenhamos cuidado. Vamos abrir nossos olhos, pedir graça a Deus para que possamos guardar, assim como a galinha guarda seus pintinhos debaixo das suas asas, nossos filhos possam estar debaixo das nossas asas, debaixo da proteção da palavra de Deus. Vamos fazer o nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Hoje nós estamos conversando sobre o tema como educar, como ensinar as nossas crianças, né? Vamos dar continuidade a este assunto tão importante, né? Muito bem. Então, o que fazer diante dessa situação caótica em que está imbuída a nossa sociedade, nossos filhos, né? Primeiro, nós precisamos entender que não adianta isolar os filhos do mundo. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Educar ainda é a tarefa principal dos pais, instituída por Deus. E não podemos transferir essa responsabilidade para outros. Essa missão é dos pais, né? A rotina implantada na família de amar, cuidar e colocar limites, meus amados, são regras de ouro, né? São regras de ouro que vão dar uma organização,
tanto na vida cotidiana quanto da psique da criança. E o que vai acontecer? E ela vai assim, ela vai crescendo com segurança, exatamente para saber lidar com os relacionamentos e suas questões emocionais, né? Quando se tem uma rotina de ensino, amar, cuidar, pôr limites, isso vai exatamente dar segurança à criança no seu crescimento, né? Enquanto são crianças, temos a responsabilidade de conduzi-los, né, enquanto crianças, conduzi-los a Deus, à casa do Senhor e ao aprendizado da sua palavra. Enquanto crianças estão sob o nosso domínio, você pode fazer isso, né? Naturalmente, pai e mãe sabem o que é bom para o filho, mas o problema é exatamente fazê-lo aprender isso que querem ensinar, para que viva de acordo com esses valores, né? E isso, meus amados, só vai acontecer se você conquistar o seu filho. Você precisa conquistar o seu filho, ficar com ele, brincar com ele, dormir com ele, né? Ver as atividades dele. Você precisa conquistar o seu filho, primeiramente, para ensinar a ele, para dar exemplo a ele. Lembre-se de uma coisa, de que não é o que você dá ao seu filho que vai conquistá-lo. Não é um presente, não. Mas é com o que você é para ele que isso vai ocorrer. Não é o que você dá a ele, mas é o que você é para ele, né? Provérbio 26, como eu falei, a leitura no início, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, porque quando ela crescer, ele não vai esquecer. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, não podemos ficar calados, nem alheio a nada que diz respeito às nossas crianças. Elas precisam da nossa companhia. Precisamos acompanhar de perto as nossas crianças. É como se estivéssemos numa guerra. Uma guerra que objetiva a proteção dos nossos filhos. É uma guerra constante. Aí porque Moisés escreveu lá no livro de Deuteronômio, dizendo, capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos. Veja bem, ensinarás a teus filhos. E delas falarás que esteja sentado em tua casa, que você esteja andando pelo caminho, quando for se deitar, quando se levantar, né? Ensinarás a teus filhos essas palavras. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Não tem como dar errado se você ensinar essas palavras, elas vão ficar guardadas no coração do seu filho. O treinamento moral começa com os pais. Por isso que antes de ensinar aos nossos filhos essas palavras, as palavras deverão estar em seu coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o princípio de conduta moral não reside no seu próprio coração, não há como transmitir a seus filhos. Se você não tem a palavra guardada em seu coração, se você não vive os princípios morais estabelecidos pela palavra de Deus,
Como você vai ensinar seus filhos, suas crianças? Timóteo, 1 Timóteo 5:8, ainda chama a atenção dos pais, dizendo o seguinte: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Esse cuidado é de responsabilidade dos pais. Precisamos mais do que nunca estarmos atentos. Finalizando, concluindo, eu diria que os pais precisam ter atitudes e não se intimidar ou achar que para nossos dias tudo é normal. Tudo é normal, isso é a evolução. Não. Muitas vezes deixando as crianças vulneráveis e à mercê do mal das situações que aí está. Os pais precisam ter atitude, né? É papel dos pais dar às crianças, dar regras, dar as regras, as normas, ensinar, reclamar, insistir, falar às vezes que for preciso sobre o que deve ser feito. É assim, meu filho. É assim, minha filha, né? Elas são nossa responsabilidade, porque elas são sua herança. O Salmo 127:3 diz assim: eis que os filhos são herança da parte do Senhor. E essa palavra herança aqui significa dádiva por vontade do doador. Foi Deus que nos deu herança. Meus filhos são herança. Por isso que Deus requer de nós a responsabilidade de educar e de ensinar. Cada criança que nasce é um presente de Deus, um legado de amor do Senhor, confiado a seu cuidado, exatamente para ser amado, cuidado com carinho, deve ser provido, deve ser moldado apropriadamente para seu desenvolvimento harmonioso. Meu amado, meu querido irmão, meu amigo, que Deus te abençoe, que Deus te encoraje, que Deus abençoe e encoraje você que é pai, a não perderem de vista os seus valores, os seus princípios, principalmente a sua fé e sua crença, e que assim vocês possam criar seus filhos com amor, respeito e compreensão, porque esta é a vontade de Deus, este é o plano de Deus estabelecido, determinado para nós como pais. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus abençoe a sua vida como pais, que você sinta essa responsabilidade do ensino a nossas crianças. Estamos chegando ao momento final do nosso programa, agradecemos a sua audiência, porém eu gostaria de orar com você. Vamos orar. É tão bom falar com Deus. Oremos então. Pai eterno, nós te adoramos, Senhor, te agradecemos por mais um programa, Senhor, Momento com a Família. Pai, eu te apresento todos os papais, Senhor Deus, nesta oportunidade, e peço a Ti, Senhor, que Tu dê a cada um a graça, que eles possam saber criar seus filhos na doutrina, no ensinamento, no temor do Senhor. Pai de amor, se conosco, nos abençoa, todas as famílias, te peço, papai, no maravilhoso e santo nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem me acabar.